Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos à palavra do Senhor. Queria que vocês abrissem a Bíblia. Está no livro de Mateus. Vamos lá. Mateus 24, em nome de Jesus. Amém? Fala, glória a Deus. Diz assim. Todos acharam? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Diz assim, Mateus capítulo 24, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, amém? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados. Jesus está falando isso para quem? Fala para os discípulos. Amém? Que eles serão perseguidos, que nós seremos perseguidos. Amém, igreja? E olha só, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Você sabe que tem nações que odeiam aqueles que são escolhidos do Senhor. Amém? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o que acontece? O amor de muitos esfriará. Mas, olha só, tem um povo que não retrocede. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Palavra de salvação. Aplaude o Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Isso, aplaude o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aquele que perseverar até o fim será? Fala glória a Deus. Fala assim: Senhor Jesus, eu sou esse. Me ajuda. Então levante as mãos aí. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Meu Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, nós somos pecadores. Não há ninguém santo, somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é santo, meu Deus. Mas agora pedimos a Ti, Jesus. Começando por mim, Senhor, tem misericórdia, Jesus, da minha vida. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas. Tem misericórdia, Jesus. Da mesma forma, Senhor Jesus Cristo, aqui estão os eleitos do Senhor, os teus discípulos, que mesmo diante do frio, mesmo diante dos problemas, eles estão aqui hoje, meu Pai,
Porque eles reconhecem, Senhor Jesus, como o Senhor mesmo disse, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. É o Senhor que nos dá o fôlego de vida. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o Deus de Mogi das Cruzes. Tu és o Deus das nações. E somente a Ti rendemos louvores e gratidão, Jesus. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê forças, coragem, para praticar a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, os Teus estatutos. Porque sabemos, meu Deus, que se nós não fizermos isso, nós não iremos ser salvos. Nós iremos perecer nesse mundo de trevas e de engano, meu Deus. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor revele para nós, meu Deus, aqui, os Teus preceitos, aquilo que o Senhor quer para o Teu povo. Senhor, quando nós chegamos aqui, nós vimos o amor do Senhor. Foi o amor do Senhor que nos trouxe aqui hoje, meu Pai. Foi o amor do Senhor que nos fez chegar aqui a esse lugar. Mesmo nós, pecadores, miseráveis, enganadores, mentirosos, que nós éramos no passado. E graças ao sacrifício do Senhor, o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou, Senhor, de todo o pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, Deus meu, Deus nosso, pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia, Jesus, e pelo Teu infinito amor, que nos aproximou do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, Jesus, porque nos momentos mais difíceis, o Senhor não me abandonou. Nos momentos mais difíceis, meu Deus, o Senhor não abandonou a Tua igreja, as Tuas ovelhas, pois o Senhor é o bom pastor. O Senhor, meu Deus, é o nosso bom pastor, e de nada nos faltará. É o Senhor que nos faz viver em pastos verdejantes. É o Senhor que nos leva por águas tranquilas. É o Senhor que refrigera a nossa alma. Refrigera a nossa alma, porque tem pessoas que estão aqui sofrendo, meu Deus, e que precisam desse refrigério. Então sopra esse refrigério sobre a vida dessas pessoas. Porque o Senhor, nós entendemos, Pai, que o homem pode dar a má notícia, mas entendemos, Senhor, que a última palavra vem do Senhor. Então, meu Deus, que nós possamos nos manter fiéis à Tua palavra, que nós possamos nos manter fiéis até a vinda do Senhor. Que o Senhor, quando retornar, encontre um povo, Pai, que não se rendeu, um povo que não retrocedeu, mas que encontre um povo fiel ao Senhor, um povo, Pai, quente na fé. É o que nós pedimos a Ti, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra a nossa visão, nosso entendimento. Senhor, eu te peço agora, toca no coração da Tua igreja, meu Pai, tirando todo resquío, Pai, de amargura, de maldade, Pai, para que, Pai, a Tua palavra possa entrar no nosso coração com uma flecha certeira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos sair daqui hoje curados, libertos, transformados, restaurados pela Tua santa e doce palavra, em nome de Jesus Cristo. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a razão da minha vida. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse:
na tua palavra, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Senhor Jesus Cristo, envie nessa noite legiões de anjos para entrar na minha casa, para encontrar a minha família. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha causa, entra, meu Deus, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Fala para o Senhor nessa noite, abra sua boca, porque o Senhor está aqui nesse lugar, com seus vidros atentos à voz do seu povo, das suas ovelhas. O bom pastor está aqui nesse lugar, trazendo cura, restauração, transformação. Clame a Ele, porque somente Ele realizará, somente Ele fará o que você precisa, o que você necessita nesta noite. Não espere resultado em outros deuses, que não seja no Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor, o Criador do céu e da terra, o único Senhor, o Deus que se fez carne, o Deus que saiu do seu trono para adorar, para vir receber aqui como servos. Aqui somos nós. Então, em nome de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, Deus se fez carne, se fez homem, saiu do seu trono, saiu da sua majestade para servir o homem, para obedecer o homem. Então, para ensinar ao homem como o homem tem que ser diante do Pai, em obediência ao Senhor. Então, receba nessa noite a presença de Jesus na sua vida. Receba hoje Jesus Cristo na sua vida, porque eu declaro, assim como diz a palavra do Senhor, hoje Ele entra na sua vida, Ele entra hoje na sua casa, com seus anjos fortes e poderosos, para desatar todas as amarras, todas as correntes, todas as muralhas irão cair por terra, porque Cristo irá à frente da sua vida, da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Você quer diga que assim seja, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Fala glória a Deus. Pode ficar à vontade em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Irmãos, nós temos, desde que você nasceu, desde que nós nascemos, a gente ouve muito, não é verdade? São muitas histórias, muitas experiências. Você abre a internet, você ouve muitos falando de Jesus. São muitas coisas. E tem hora que muitos, por falta de conhecimento, de instrução, não sabem exatamente para onde ir. Cria-se uma confusão na mente. Mas uma coisa é certa, que só existe uma única verdade. E a verdade é Jesus. Existem muitas religiões, inclusive frequentei algumas, muito poucas, graças a Deus. Graças a Deus não fiz nenhuma aliança, nenhum pacto. Mesmo não sendo cristão, mas graças a Deus meus pais sempre foram, né? Não nasci no berço evangélico, mas quando meus pais receberam Cristo como Senhor, eu era adolescente, tinha uns 14 anos, há pouco tempo atrás, não antes, uns 12, 13 anos. E eu sempre observei o meu pai, ao jeito que ele se entregava ao Senhor. A obediência a Deus era algo assim que eu ficava, às vezes, a gente que é filho, a gente não entendia na época. Ficava até um pouco revoltado, porque meu pai sempre foi uma pessoa disposta a servir a Deus, não importa as circunstâncias. E a gente, como os irmãos, via meu pai ir para lugares distantes, lugares perigosos, e ele ia com maior alegria pregar a palavra de Deus, ajudar os irmãos. E graças a Deus por isso, porque eu também aprendi com meu pai a buscar a Deus e também a buscar as ovelhas do Senhor, não importa o lugar. A gente entra em cada lugar. Amém? E sem medo, não tinha medo nenhum, porque quando você tem Cristo com você,
O Senhor coloca os anjos para te proteger. E engraçado, as pessoas que não são e estavam fazendo as coisas erradas nos lugares que a gente entrava, eles pediam até oração para a gente. Pedir ajuda. Porque ele viu em nós que nós estamos ali em nome de Jesus. Quando você faz o que você faz, e você faz em nome de Jesus Cristo, você não precisa ter medo. Se você está andando nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, você vem as dificuldades. Só que quando você vem as dificuldades, você vai lembrar de uma coisa: o Senhor está comigo. Houve situações que eu passei algumas dificuldades, e eu não entendia. Mas depois Deus foi mostrando para mim, amém, o porquê que eu passei aquilo. Da mesma maneira, hoje quando acontecem algumas coisas na minha vida, a bispa fala assim: pô, mas você é muito calmo. Existe uma coisa, ser calmo, humanamente falando, e existe o calmo porque você conhece Jesus. Você confia no Senhor. E quando eu comecei a ter essa experiência com Deus, ver que algumas coisas aconteceram, eu estava na presença de Deus, que eu não entendia. Hoje eu entendo, quando acontece alguma coisa, eu sei que o Senhor está movendo para algo melhor. Então todo problema quando vem na sua vida, se você tem buscado ao Senhor, e mesmo hoje, de repente você não estava buscando ao Senhor, você começou a buscar, você pode ter certeza que você já entrou hoje numa outra dimensão. Você já entrou numa outra esfera. Porque antes você estava só, hoje você não está mais só. Só de você entrar aqui hoje, você pode ter certeza de uma coisa: você já não está mais só. Amém? Por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Quando você vem buscar, amém, algo do Senhor, a parte do Senhor para a sua vida, você pode ter certeza que nesse momento você moveu o céu ao teu favor. Porque se tinha alguém que não queria que você viesse aqui, é o diabo, as trevas. Mas, amém, o amor de Deus te alcançou ao ponto que falou: não, hoje você vai naquele lugar. Então, irmãos, assim, a importância da condição que você estava há algumas horas e o que você vai ver a partir de agora. Porque eu vou falar para você uma coisa: eu não vi até hoje uma pessoa que buscou a Deus e que não obteve a vitória. A dificuldade vem, mas aqueles que estão com o Senhor, a vitória é certa em nome de Jesus. Mas a importância do que? Da perseverança. A perseverança, permanecer na presença de Deus, isso é um fator predominante para que a vitória venha na sua vida. Eu fico olhando às vezes, como pode as pessoas hoje viver sem Jesus? Eu estava falando com um rapaz, e eu falei para ele assim que vai haver muitas pessoas com problemas psicológicos. Pessoas que você não imaginava que ia ter esses problemas. Pessoas que você olhava saudáveis, trabalhadoras, bem até, tranquilo. E de repente, pum, do nada a pessoa está com problema psicológico. É os traumas, né? Psicológicos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente cuida tanto do corpo, mas esquece do principal, que é cuidar da alma. Esquece amém? Porque a base nossa, amém, do corpo humano é a alma, é o espírito. Amém? Então, a Bíblia fala que Deus é espírito, então nós precisamos do Espírito de Deus para a gente vivificar. Não tem como um homem vencer o mundo, não tem como uma pessoa vencer a situação se ela não trazer Jesus na vida dela. E você pode ter Jesus, amém, e viver uma vida tranquila. Você pode passear no parque, pode ou não pode? Você pode ir para a praia, pode ou não pode? Pode. Só tem que saber andar os lugares que você era. Amém? Não tem que ter medo quem tem Jesus. Eu estava falando com uma pessoa e ele mora num lugar que família lá mexe com algumas coisas lá, de outras. Falei para ele, não. Se você se arrepender dos seus pecados, se você se batizar em nome de Jesus Cristo, amém?
Amém? Se você andar em obediência ao Senhor, quem tem que bater em retirada não é você, é o mal. É o diabo que tem que sair. Porque, irmãos, quem tem Deus, a Bíblia fala que, amém? Que os demônios, quando vê Jesus, eles tremem na mesma hora. E quem tem Jesus, não tem que ficar com medo do mal. Porque o mal reconhece quem é você. Olha, escute bem, uma coisa importante para nós. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Amém, igreja? A importância minha e sua da gente andar firme com Jesus. De andar firme com Deus. Olha que interessante, a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E partiu. Quem mais que andava com Deus e não desceu à sepultura? Quem mais? Fala assim, Elias. Profeta? Elias. Ele andava com Deus. Um homem fiel ao Senhor. Que nós possamos ser como Elias. Que nós possamos ser como Enoque. Amém, igreja? Amém? Então, o Senhor Jesus está nos instruindo hoje, nessa noite. E Ele fala aqui, no versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, a gente acha que o mal, uma pessoa maldosa, é porque matou alguém, porque espancou alguém. Pensa que o mal é isso, somente isso, é o mal, claro. E muitas vezes a gente acha que, por a gente não fazer isso, somos bons. Você sabia que quando nós deixamos se você tem condições, capacidade de fazer algo para ajudar uma pessoa e você não faz, você se torna uma pessoa má. Eu contei uma vez aqui, eu fui na casa de uma pessoa e o irmão dessa pessoa morreu. E ele estava chateado com Deus. Pô, Antenor, como pode? Meu irmão é uma pessoa boa, tanta pessoa ruim, e morreu tão novo assim. Pai, que coisa, né? Meus sentimentos. E aí ele continuou. Falou, olha, antes dele morrer, veio os 2 filhos dele, de um outro relacionamento, e vieram falar com ele. E ele não estava doente ainda não. Aí, sabe o que ele fez? Ele não atendeu os 2 filhos. A pergunta que eu faço para vocês, ele foi uma pessoa boa ou foi uma pessoa má? Ele foi mal. A menina e o menino que já tinham filhos também, já eram casados 2, né? Cada um com a sua família. Ele rejeitou aqueles 2 filhos. Eu falei para ele, você falou para mim, eu falei assim, olha como seu irmão foi mal. Você vê, eu falei para ele assim, olha, a gente às vezes acha que ser mal é quem maltrata outras pessoas, mas existe outro tipo de maus tratos, que alguns olham para a gente e parece que a gente é bom. Escute, repita comigo, bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. E a gente acha que é melhor que os outros. Não é verdade? A gente por ser crente, a gente acha por ser crente, a gente é melhor que os outros. A gente cria dentro de nós algo que o Senhor não criou. Amém? E o Senhor faz uma pergunta hoje para nossas vidas. Quando Ele voltar, será que Ele encontrará fé na terra? Fala assim, meu Deus. O que eu queria trazer hoje para a igreja é voltando ao princípio. Voltando ao princípio. Sabe o que o Senhor tem falado comigo, irmãos? Fala comigo, distância.
O Senhor tem falado comigo que o povo dele está distante dele. Se vocês puderem ler o livro de Gideão, a Bíblia fala bem assim: de novo o povo pecou contra Deus. Como? De novo o povo pecou contra Deus. E qual foram as consequências do pecado? Os inimigos invadiram as terras daquela época de Israel. Tudo que eles plantavam, os inimigos vinham e arrancavam tudo. Comiam o que eles plantavam. Você imagina a perseguição constante. No livro de Malaquias também aconteceu a mesma coisa. O povo começaram a ver os incrédulos da época prosperando e eles, povo de Deus, passando dificuldade. E eles não achavam, eles ficavam com inveja, para falar a verdade. Porque eles se sentiam, somos povo de Deus, mas nós não estamos prosperando, a nossa vida não vai para frente, as coisas não estão dando certo. E via as pessoas ímpias, amém? Enriquecendo, tendo uma melhor qualidade de vida, e aquilo revoltava a eles. Quantas vezes a gente já pensou nisso? Puxa, mas aquela pessoa lá é ruim, serve a outros deuses lá, tem um carro, uma boa casa, e a gente serve a Deus, e a gente não passa um perrengue, uma dificuldade muito grande. Mas sabe o que acontece? Quando Deus nos chamou, Ele estabeleceu algo para a nossa vida. Deus falou assim: olha, vocês não adorem outros deuses além de mim. Amém? Não culture outros deuses. Então Deus deu as diretrizes para o seu povo, e o povo fez o quê? Fala comigo, não obedeceu. E quando o povo não obedeceu, amém, os inimigos prevaleceram. Aqueles que eram infiéis, que não eram cristãos, que não eram do povo de Deus, começaram a passar muitos problemas, dificuldades. E olha o que o Senhor fala. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. É um livro antes desse aqui. Diz assim, olha só. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Então o que aconteceu? Fala comigo. O povo abandonou o Senhor. O que é desviar? É você deixar de praticar a palavra de Deus. É você deixar de buscar o Senhor. E aí o que aconteceu? Veio as consequências e eles não estavam aceitando isso. Amém, igreja? Porque, irmãos, a sua bênção, a minha bênção, ela está onde? Fala comigo, na obediência a Deus. Quando a gente é novo, a gente não tem entendimento, até mesmo se desviou de repente em algum momento, e vai vir as lutas, as guerras, e aí você chega ali para Deus, se ajoelha, dobra ali, você chora, você pede a misericórdia de Deus, aí Deus vem lá e pum, tira você daquela condição e traz você de volta para o caminho. Amém? Traz de volta para o caminho. Olha, a misericórdia de Deus fez assim comigo, também fez com vocês, sim ou não? Mas a decisão de caminhar agora cabe a quem? A nós. Porque eu sei que desde o tempo que o Senhor nos chamou, desde o tempo que Deus nos chamou, Deus já, antes de te chamar, Ele já preparou tudo para mim e para você. Deus nunca chama o povo dele para viver a mesmice. Isso é real. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus já falou: vocês sairão daqui, vocês não serão mais escravos. Vocês agora vão comer do melhor dessa terra. Vocês não irão vocês não terão que quebrar mais pedras. Vocês não terão que se submeter ao jugo de escravidão, porque eu vim para libertar vocês. Irmãos, escute bem, Deus veio e nos libertou, amém, da escravidão, do pecado, da mentira, do erro, para levar a gente para um outro nível, amém? Porque, irmãos, olha só, quando você recebeu Cristo como teu Senhor, naquele momento você deixa de ser criatura para ser o quê? Filhos de Deus. O que é filho de Deus? Fala assim comigo: cidadão do céu.
Olha aí, você já vai para um outro país, para uma outra nação, sem precisar pegar um avião. Olha, fala assim, que coisa boa. Você vê? Uma coisa simples que talvez você não consiga ver. Mas no mundo espiritual tudo já mudou, girou ali, ó. O negócio já mudou. Então, a importância de nós entendermos quem nós somos diante, amém? De Deus. A importância que você é, um ato que, vamos dizer assim, simples, mas que muda toda a geografia da sua vida. Por isso, que não tem como uma pessoa hoje viver sem uma aliança com Deus. Viver sem Jesus. As pessoas são maldosas. Às vezes a gente vê as pessoas hoje no trânsito xingando, não é verdade? Pessoas matam fácil uma outra por nada. Perdeu-se o amor. Perdeu-se a compaixão. Amém? E Deus espera da igreja algo diferente. Porque se Deus é amor, nós como filhos de Deus temos que ser amor. Amém? Se eu e você somos filhos do Senhor, Deus espera da gente o quê? Compaixão, bondade, fidelidade. Porque nós temos o DNA de Jesus. Jesus se deu. Nós temos também que fazer a mesma coisa que o Pai fez. Nós temos que se dar. E esperamos ainda hoje que as pessoas façam algo por nós. Não precisamos mais esperar que alguém faça algo por nós. Porque Jesus já fez. E o que faltar na sua vida, Deus vai trazer, vai completar em nome de Jesus. O que você precisa? Pede para Jesus. Pede com fé. Se você pedir com fé, o Senhor vai te dar. Amém? Bispo, mas até mesmo, de repente eu peço alguma coisa, eu sei que vai me causar dano. Se você insistir demais, amém? Por isso que é importante saber o que vocês pedem. Amém? E o que faz, muitas vezes, uma pessoa que era fervorosa na fé, uma pessoa que não faltava nos cultos, uma pessoa que falava, vamos para a oração, era o primeiro. Tem alguém aqui que é assim? Amém? Olha só, ninguém... Puxa, vai ter um evento em tal lugar, vamos lá. Hoje, se o culto é bom, o culto eu sei que vai demorar 1h30, 2 horas, já está com formigão para levantar. Um dia eu fui eu não sei se o Alexandre estava lá nesse dia. A gente foi lá no centro de São Paulo, teve lá não sei se foi, não lembro o que foi. 5 horas de culto. 5 horas. E eu já com a fome. Rapaz, eu falei, bom, aí, né? Falei, agora vai acabar o culto. Daqui a pouco, deram um tempinho, daqui a pouco vamos dar continuidade ao culto. Falei, 5 horas. E a gente hoje, qualquer coisinha a gente já quer ir embora. Amém? Seja N motivos. Agora eu faço uma pergunta, se nós não conseguimos ficar aqui tão pouco tempo, como é que a gente vai ficar a eternidade para sempre? Fala comigo, estamos em um estágio. Será que nós vamos passar nesse estágio? É um estágio. Amém? É um estágio. A gente está aqui, ó. Você está andando com Jesus, amém? Daqui a pouco você vai passar para uma outra dimensão. Agora, se não estiver andando com Jesus, como é que fica? Então, uma das coisas que tem esfriado o coração das pessoas, fala comigo, decepção. O que faz as pessoas se esfriar, mesmo aqueles que eram quentes? Fala comigo, decepção. Amém? Não é fácil. Muitos estão decepcionados com Deus. Com quem? Com Deus. Eu tinha um problema, fui para a igreja, orei a Deus, fiz tudo o que mandava e Deus não fez. Você sabia que Jó falou isso para Deus também, né? Quando veio o perrengue para Jó, homem fiel a Deus, na hora que veio a dificuldade, Jó foi questionar o Senhor. Senhor, opa! Ô Jó, aonde você estava quando eu estava fazendo o mundo? Amém? Nós não
nós, como humanos, a gente quer questionar o Senhor. E aí, como Deus não faz aquilo que a gente espera, a gente se decepciona com Deus. Às vezes não peca de um ente querido, não dá aquilo que a pessoa quer, não deu certo essa situação, um relacionamento, e não quer mais saber de igreja. Por quê? Porque está decepcionado com Deus. Amém? Muitas vezes você olha para uma pessoa, santidade pura. Aí aquela pessoa, como ela é pecadora, ela cai no pecado. Aí a pessoa faz o quê? Se decepciona com aquela pessoa. Quantas mulheres se decepcionaram com seus maridos? Se decepcionaram com amigos? Mas uma coisa é certa, igreja. Existe uma coisa que muda tudo isso. Fala comigo, o perdão. A pessoa, ela pode ter, em algum momento, ela pode ter caído, cometido um pecado, um deslize. Mas quando ela vai até Jesus, e ela confessa a Jesus, Jesus, realmente eu causei isso. E pede perdão a Deus com sinceridade. Naquele momento, em diante, ela não é mais, pode ninguém acusar mais ela. Ninguém mais pode acusar você, amém, do seu passado. Porque se você chegou aqui hoje, quando você entrou aqui, e você no coração já veio o desejo do perdão, você pode ter certeza que a partir de hoje ninguém mais pode te condenar, em nome de Jesus. Porque, irmão, quem condena é o diabo, mas Jesus veio para trazer libertação, Deus veio para trazer restauração, em nome do Senhor Jesus. Então, aquilo que Deus já liberou o perdão, ninguém pode querer te condenar, apontar o dedo para você, em nome de Jesus. Então você vai decidir hoje, nós iremos decidir hoje se nós iremos retornar para o pecado, ou se nós não queremos mais o pecado na nossa vida. Mas tem pessoas que até perdoam a outra. Fala que perdoou, mas você vê que o perdão não é com sinceridade. Não é verdade? Aí aquela pessoa, ela deixa de servir a Deus, de fazer as coisas para o Senhor. Mas quantas pessoas eu já vi, igreja, porque se decepcionou com alguém, e mesmo indo para a igreja, já não faz mais nada, porque ela não perdoou de verdade. Quem não se decepcionou? Todos nós. Eu já me decepcionei. E quando eu perdoei, eu nem lembrei que tinha acontecido do passado. Segui adiante. Quando a gente não perdoa alguém, irmão, aquela pessoa está vivendo e você está levando um peso que não é seu, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantas pessoas, irmãos, que pararam suas vidas porque se decepcionou com alguém? Quantas pessoas a gente vê, às vezes, no dia de hoje, eu não vou mais para a igreja, porque você não vai mais de igreja, viu, Michel? Porque eu me decepcionei lá com a igreja. A pergunta que eu faço para vocês hoje: pessoas, igreja, é maior que Jesus? Irmãos, vou falar para vocês. Deus é maior que tudo. E por isso, muitos deixaram de buscar o Senhor. Porque assim, irmãos, a gente vai caminhando, você vai pedindo a Deus, porque Deus conhece o teu coração, o meu coração. Amém? Uma coisa que eu aprendi e levo comigo, que existe pessoas de Deus, que se eu deixo de fazer algo para Deus por causa de pessoas, significa que eu nunca tive um encontro com Deus. E eu preciso agora viver um novo com Deus. Nunca, nada, pessoas, situações, nada me fez paralisar. Porque não é pessoa, não é lugar,
Amém? É Jesus. É Ele que veio para salvar. É Ele que levou a cruz, levou os teus pecados naquela cruz. É Jesus, é tudo Jesus. Fala assim, meu Deus. A gente precisa ter muito cuidado. Que a gente tem um olhar muito mal. Isso é ser mal. Tem pessoas que ela não consegue ver nada bom, só vê coisa ruim. Já viu assim? Sabe por quê? Porque ela não teve um encontro com Jesus ainda. E ela precisa ter um encontro com o Senhor. Tem pessoas que ela vive uma religiosidade. Porque, irmãos, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor, existe uma coisa que chama compaixão. É você compreender a dificuldade do teu irmão, orar por ele. O que a gente faz? A gente só critica. A gente só vê os defeitos. Amém? Teve um rapaz que ele chegou aqui numa situação muito difícil. Quando ele veio, ele tinha lá tinha uns costumes da igreja que ele frequentou no começo. Mas depois ele percebeu que Deus agia diferente aqui nesse lugar. E aí, um dia ele chegou para mim chorando mesmo. Imagina um negão forte, chorando. E aí eu falei, não, vem que Deus vai mudar a sua vida. E aí ele começou. Ao ponto que ele chegou a ser um dos líderes aqui da igreja. Estava bem, fazendo cela na casa dele, tudo tranquilo. E tem dias que nós temos festividade na igreja. Amém? Festividade, a gente não vai colocar música, funk e outras coisas. Não tem nada contra isso, mas a gente vai colocar aqui louvor de adoração ao Senhor. E a gente pula, dança. Sim ou não? Você viu que Davi, quando trouxe a Arca da Aliança, Davi dançou na frente do Senhor. A Mical repreendeu o marido. E Deus não deu filho nenhum para Mical, que era esposa de Davi, porque ela não honrou o marido. Ela repreendeu o marido. E aí ele começou a olhar as pessoas, porque estava fazendo isso. E aquilo lá ele não viu com bons olhos. E outra coisa, ele começou a pregar melhor. E ele começou a se inflamar. Agora eu prego bem, as igrejas me chamam para pregar. E ia sem pedir autorização para o pastor, mas ia por conta. Então você vê que o espírito de engano já estava agindo na vida dele. Sabe o que aconteceu? Saiu, foi para outro lugar. Pergunto para você onde que ele está agora. Fala assim, só Deus sabe. Começou a fazer um monte de coisa errada lá no trabalho. Começou a pegar coisas ele trabalha com um determinado tipo de serviço. Pegava o serviço e não fazia o serviço. Pegava os carros que ia lá, ele tirava as peças caríssimas para vender. Estava bem. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a santidade fora do normal, ela se torna um mal na vida da pessoa. A gente tem que ser sóbrio na fé. E ele teve que sair daqui fugido de Mogi. Foi para um lugar, para outro estado, porque senão os cabras iam matar ele. Aí você pergunta, por isso que eu falei agora, ele teve um encontro com Deus no começo, mas depois ele se perdeu, porque achou que era mais santo que os outros. Não existe ninguém mais nem menos santos. Santo é somente Deus. Amém? Vocês estão acordados? Fala glória a Deus. Tem uma mulher que ela era muito fervorosa na igreja. Ajudava, limpava, fazia, evangelizava, levava alimento na rua. E um dia a irmã dela ficou doente. E quando a irmã dela ficou doente, ela teve que ficar em casa, porque a irmã tinha câncer, ela não tinha mais nem condições mais de ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja, ninguém da igreja foi mais até ela. Ninguém. E aqui ela ficou o quê? Decepcionada. Ela falou, mas como? Eu era fiel àquele lugar. Eu ajudava naquele lugar.
Eu estava em tudo que precisava. E agora eu estou aqui cuidando da minha irmã. E cadê a igreja? Ela ficou revoltada. Fala comigo, decepcionada. Sabe o que aconteceu? Ela começou agora ela começou a buscar outras formas de religião. E quando ela falou sobre isso, ela falou do pai dela que servia essa outra religião. Falei para ela assim, ó, vou te falar uma coisa para você. Os espíritos estavam no seu pai. Perguntei para ela, a primeira coisa quando ela falou assim, na hora eu já vi logo o que era. Falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você é a filha mais velha? Falei, sou. Falei, então, os demônios que estavam no seu pai querem passar agora para você. E você está, sem perceber, você está dando espaço para eles entrarem. Falei para ela assim, ó, peça perdão a Deus do que você está falando. Quando a sua irmã se recuperar, você volta para a igreja. Porque se você não fizer dessa forma, vai ficar pior na sua vida. Amém? Vai ficar o quê? Pior. Aí o que aconteceu? Eu peguei, tinha umas pessoas, um rapaz que era da sala do pastor Jonathan. Falei com ele, ele morava nesse bairro, bem no distante de Mogi. E a gente pediu lá para ele, com a igreja que estava lá, para dar auxílio para eles lá. E ela aceitou no começo, mas depois não continuou. Sabe o que aconteceu? O filho dela estava vindo do barbeiro, de moto, perdeu o controle da moto, bateu com a cara na árvore. E a pessoa que contou para mim, o rosto dele ficou... Você via, na árvore ficava o rosto, você viu o rosto dele. Aí eu lembrei daquilo que eu falei para ela. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Existe uma coisa que chama correção e prevenção. Deus, a palavra de Deus, ele vem para nos prevenir de danos maiores, problemas maiores. Estou trazendo aqui para vocês a prevenção de Jesus na nossa vida. Porque a correção, ela dói, traz perdas. Imagina, é fácil. Você que está aqui hoje, aquilo que você conquistou na sua vida, família, algumas outras coisas, bens, seja o que for, até mesmo o seu ministério, é fácil de conseguir? São lutas, anos, sim ou não? Abdicação de coisas, renúncias, é luta todo dia. E aí de repente, às vezes por falta de ouvir o Senhor, se perde tudo. Então, irmãos, o que o Senhor está trazendo para nós é o que? O cuidado comigo e com vocês, o zelo. As decepções vão vir, mas entenda de uma coisa, pode vir decepções, mas Deus é maior que toda e qualquer decepção, em nome de Jesus. Amém? Não deu certo isso, muda para outra coisa. Ou não é verdade? Você já parou para pensar? Imagina você, se você já foi casado, é casado, você investe naquela pessoa, investe ou não investe? Você investe, você investe naquela pessoa, daqui a pouco, quando a pessoa está bem, a pessoa te abandona. Fala, meu Deus, já pensou nisso? Mas é porque não era para andar com você. Amém? Por quê? Porque o Senhor sempre quer coisas melhores para nós. E a gente não entende, porque eu falo isso porque também aconteceu comigo. Ninguém quer perder, mas também viver só com as migalhas não dá. E Deus não chamou você para viver de migalhas. Deus te chamou para viver a abundância em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem alguém solteiro aqui? Tem alguém solteiro? Tem ou não? Alguém solteiro? Está todo mundo casado? Olha que bênção! Rapaz! A pessoa nem levanta. Falei, o pastor vai falar que vai arrumar outra pessoa. Eu não quero mais. A pessoa, quando ela fica decepcionada na parte amorosa, ela tem medo. Eu não tenho medo nada, eu queria ser feliz. Não deu certo no passado com alguém, eu orei a Deus, fiz um voto com Deus e pum, Deus me deu do jeito que eu queria. Tá aí essa coisa linda de Jesus ali, quietinha ali. Ela estava até assim, lá vem ele. Mulher de Deus, pessoa de caráter, de honra. Não é verdade? Dá até prazer da gente cuidar. Hoje de manhã, na hora que eu acordei, ela estava lá, toda bonitona. Eu falei, oh, meu Deus. Falei assim, você quer que eu traga o café para cá? Porque ela falou que ia estudar, né? Está estudando agora, vai ter prova essa semana. Falei, você quer ir lá para a mesa ou você quer que eu traga? Ela ficou calada. Bom, você ficou calada, eu já sei que ela quer que eu leve. Tem que saber, né, meu amigo? Você não, né? Aí você leva o café, ela tirou aqueles olhão de jabuticaba assim, ó. Fala, tem que ser. Se eu ficasse chorando lá o meu passado, se você deixasse, porque, irmãos, eu posso falar para você, com Deus as coisas vão dar certo. E aquilo que não é de Deus, Deus vai tirar do nosso caminho.
Mas o que é de Deus vai permanecer. Então você que está aqui hoje tem alguma dificuldade, não é para chegar e já dar um pontapé, não, vem, ora ao Senhor, busca o Senhor, amém? Vem para a oração, bispo, eu estou com dificuldade, bispo, vem aqui, a gente senta lá com o casal e põe tudo no lugar. Mas não faz as coisas sem pensar, amém? Ai, ai, ai. Olha só, uma outra coisa que faz as pessoas se esfriar está em Mateus 24, vamos lá? Está aqui, né? 24, deixa eu ver aqui. Já sei, aqui. O que faz as pessoas se esfriar muito no dia de hoje? Alguém sabe ou não? Fala comigo. Não ter tempo mais para Deus. Amém? Essa é uma arma que o diabo usa muito fácil. Escute bem. A estratégia de Satanás é esfriar o nosso amor a Deus. Amém? Então a estratégia de Satanás é fazer o quê? Esfriar o nosso amor por quem? Fala, por Deus. Para conseguir que nós, cristãos, adormeçamos espiritualmente, olha só, escute bem. Satanás procura afastar-nos de Deus. Para que o nosso amor por Ele esfrie. Às vezes a gente fala, irmãos, não deixe de buscar o Senhor. Amém? A gente fala às vezes, as pessoas não compreendem. É porque a gente já viu muitas pessoas perderem tudo porque fez o que nós estamos lendo aqui. Ela se distanciou de Deus. Ela deixou de buscar o Senhor junto com a igreja. A gente teve um caso de uma pessoa que chegou aqui na igreja com muitos problemas. E ali Deus alinhou toda a relação, o casamento, uma bênção e tal. E um dia ela falou, eu vou trabalhar porque eu preciso ajudar em casa. Legal trabalhar. Mas como que você vai trabalhar e deixa o principal, que é o Senhor? Ela não conseguiu mais vir para a igreja. Você adivinha o que aconteceu? Acabou-se tudo. Perdeu-se tudo. Então, irmãos, olha, por que você muitas vezes tem dificuldade de chegar até aqui? Porque o diabo ele fica trabalhando em você, colocando um monte de serviços. Aí você fala assim, mas quando você vai falar para a pessoa assim, não, nos dias de buscar o Senhor, para. Aí a pessoa, não, o bispo falou, não, irmãos. Não é o bispo. A palavra de Deus é clara. O que faz com que a gente perca o foco, o que faz a gente perder a unção, o que faz a gente, amém? Perder a presença de Deus é o distanciamento. O distanciamento é uma arma poderosa que o diabo usa para destruir as vidas das pessoas, para afastar a mim e a você da presença de Deus. Você percebe? Olha só. Você tem 5 dias da semana, nós temos um culto na quarta-feira, sim ou não? Você percebe que na quarta-feira a pessoa falta, mas outros dias ela não falta. Ela chega em casa no horário. Amém? Mas bispo, às vezes a pessoa também trabalha até a noite. O problema não é o trabalho. O problema é a forma que eu trabalho que pode me causar um dano. Escute-me, repita comigo. Tudo que é demais não é bom. Tudo que é demais vai trazer problema. Tudo que é demais vai trazer problema. Então, quando você entende que Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida, Ele é o que traz o que você precisa, você vai colocar Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Amém? Diz assim. Para isso, o inimigo tenta fazer-nos desistir de agradar a Deus e de realizar a sua vontade. Então, olha só, através do distanciamento, amém? O diabo tenta fazer o quê? A gente desistir de agradar a Deus e também da gente realizar o quê? O desejo dele, a vontade dele, fazendo-nos ocupados em busca pela satisfação de nossos desejos. Satanás sabe que se for bem sucedido em levar-nos a priorizar outras coisas, família, necessidades, desejos, emprego, conquistará espaço em nossa
vida. Ó, escute aqui, ó. Vamos lá comigo, a pirâmide. Primeiro Deus. Amém? Primeiro? Segundo quem? Quem? A família. Amém? E terceiro, amém? Entenda. Deus é em primeiro lugar. Família depois, porque Deus cuida da família. E Deus cuida do teu trabalho. Deus cuida dos seus negócios. Escute, você quer ser próspero financeiramente falando? Coloca Deus no seu trabalho. Convida Jesus para entrar na sua empresa. Coloca Jesus para entrar no seu negócio. Amém, igreja? Coloca Ele. E você vai ver as coisas dar certo. Você vai ver as coisas florescer. Amém? Esse espaço é a área que ele usará como base para avançar em seu ataque. Você olha assim, é um negócio tão simples, né? Como que você percebe que o diabo ele é muito sutil? Amém? Muito sutil. Eu lembro, tem uma pessoa que ela tinha um problema muito sério na casa dela, e ela chegou aqui, e ela, você vê sua experiência, e ela estava, as coisas caminhando bem para ela. Falei assim, ó, não, procura pegar firme agora. Fica firme com Deus, Deus vai honrar você. E as coisas começaram ela fazer certinho. Aí, eu falei assim, não deixa de estar nos cultos da semana. Vai te fortalecer muito mais ainda. Aí o dia, na quarta-feira ela faltou. Sabe por que ela faltou? Porque o marido ia trocar a porta da casa. Na semana seguinte, no domingo, ela faltou, por quê? Porque ia pintar a porta da casa. Aí você pergunta, poxa, mas não tinha outros dias para fazer isso? Amém? Escute, eu não estou aqui. Amém? Ó, é importante trazer para vocês que a gente está passando experiências que a gente viveu, para que a gente não caia na mesma arma do diabo. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois daquele dia, que nem diz o baiano, deu um fafafá lá na família. Nunca mais ela conseguiu se erguer. Coisa simples. Às vezes as pessoas pensam que a gente quer mandar nelas. Não é não, irmãos. É a orientação. Deus me confiou, Deus me deu a incumbência de levar as ovelhas até Ele. É muita responsabilidade. Só que eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. Amém? Quem está disposto realmente a me ajudar minha esposa a levar essas ovelhas até o aprisco do Senhor? Quem está disposto, em nome de Jesus, me auxiliar a levar as ovelhas até o Senhor? É fácil? Não é fácil. É luta. O nosso amor por Deus deve ser a força motivadora de nossa vida. Tem de ser algo que nos consuma, trazendo com que tudo que mais fique em segundo plano. Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Amém? Não podemos servir a Deus com o coração dividido. Temos que amá-lo de todo o coração, nossa alma e mente, em todas as nossas e com todas as nossas forças. Marcos 12:30. Temos de amar a Deus muito mais que a nós mesmos ou a nossa família. Amém? Mateus 10:37. Jesus estava pregando lá numa casa, amém? Chegou lá umas pessoas naquela casa, falou, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Sabe o que Jesus falou lá para o povo? A minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Fala comigo, prioridade. Amém? Deus é prioridade, Deus quer prioridade. Você tem dado prioridade ao Senhor? Irmãos, olha, escute. Para vencer na vida, tem que dar prioridade para Jesus. Amém? As igrejas evangélicas estão repletas de cristãos que dedicam a maior parte do seu tempo e de suas energias a si mesmo e à família. Olha só, é o que acontece, irmãos. Muitos outros também, quando melhorou a vida, eles pararam de dedicar ao Senhor, começaram a se preocupar apenas com seus interesses, só pela sua família.
esqueceram do Senhor. Muito importante para nós. Deus te prospera. É para você e para a sua família, amém? Mas lembre-se que é também para a gente ajudar o próximo. Para a gente se dedicar também à vida de outras pessoas. Fala assim, graças a Deus. Restando muito pouco para Deus, no texto em estudo, somos advertidos de que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Além disso, os homens serão egoístas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, 4, capítulo 3, versículo 2 e 4. Esse tempo já chegou. O mundo em que vivemos está repleto de hedonistas. Os espíritos do egoísmo, da ganância, da lascívia e da cobiça estão à solta. O ser humano passa a viver a vida buscando satisfazer os prazeres carnais, querendo autorrealização e fazendo do ego o seu Deus. O amor pelo mundo e seus prazeres faz com que o amor por Deus esfrie. Não devemos deixar nos enganar pelas mentiras do diabo. É impossível amar o mundo e seus prazeres e também amar a Deus. 1 João 2, 15, 16 e 17. A estratégia de Satanás é encher o nosso coração e a nossa mente com os conceitos desse mundo, para que adormeçamos espiritualmente, não sejamos mais sensíveis à voz de Deus, percamos o desejo e o anseio pelo Senhor e por sua palavra. Deixemos de perceber o plano e o propósito divino para a nossa vida, para que percamos de vista o objetivo de que Deus colocou diante de nós. Satanás trabalha para esfriar o nosso amor por Deus e pelas Escrituras. Assim terá abertura e espaço em nossa vida, por onde se infiltrará e finalmente nos derrotará. Temos de despertar do sono, arrepender-nos por nossos pecados e nossa negligência e renovar o nosso amor por Deus. Precisamos resistir, ficar firmes contra o poder do inimigo, contra-atacamos as estratégias de Satanás, mantendo-nos o pensamento nas coisas do alto. Colossenses 3:2. Entregue todo o seu coração ao Senhor. Peça-lhe que restaure o primeiro amor em você e que Ele o encha com o desejo de estudar a palavra. Deus nos tem dado poder maior que o de Satanás. Pela ação do Espírito Santo, podemos continuar resistindo ao diabo até que ele fuja de nós. Amém? Fala glória a Deus. Antes de Jesus subir aos céus, ele deu uma ordem para os discípulos. Quem é os discípulos do Senhor? Ide, pregai o Evangelho. Amém? Sim ou não? 28, 19, vamos lá? Mais um pouquinho para frente. Essa ordenança alcançou a mim e a você. Porque pessoas colocaram em prática isso aqui. Muitos de nós estamos aqui, todos nós estamos aqui porque alguém pregou sobre Jesus na nossa vida. Sim ou não? E aqui diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Para fazer o quê? Fala comigo, discípulos. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tudo bem? Olha só, igreja. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fala comigo, existe uma promessa na minha vida. E o Senhor vai realizar. Porque eu vou obedecer as suas instruções em nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que o Senhor fala que nós temos que fazer o quê, igreja? Nós precisamos o quê? Olha só, nos batizar. No nome de quem? De Jesus. Porque aqui está dizendo, batizando-os em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Fala, Jesus.
Deus na criação. Em nome do Filho, qual o nome do Filho? Fala assim, Jesus, Filho na redenção. Qual o nome do Espírito Santo? Jesus, o Espírito Santo de Deus. Essa é a ordem. E depois disso, olha só, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, quando a gente senta com uma pessoa, a gente senta com ela, porque a gente fala, ó, Jesus mandou fazer dessa forma, então faça dessa forma. Ensinando essas pessoas a obedecer tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? E olha só. Aí ele fala que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fala assim, graças a Deus. Irmãos, todo o universo, tudo que a gente vê, o Senhor criou, amém? Amém? Tudo é em nome de quem? De Jesus. Você já orou em alguém e o demônio saiu se não for no nome de Jesus? Já? Tudo é em nome de Jesus. A cura vem como? Em nome de Jesus. A transformação vem como? A libertação vem como? Os demônios tremem em nome de quem? De Jesus. Amém, igreja? Então a aliança que eu e você temos que ter tem que estar no nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor pela sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Então, irmãos, a armadilha que o diabo usa para a nossa vida é o distanciamento. Então, fica mais próximo de Jesus. Busca mais ao Senhor. Se as pessoas em algum momento desistiram de buscar o Senhor, se você é uma dessas aqui nessa noite, se Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você se reconcilie com Ele em nome de Jesus. E hoje eu te convido a sair do seu lugar, porque hoje Jesus te alcançou. E você chegou hoje nesse dia e recebeu essa palavra, porque o Senhor, Ele quer você pertinho dEle. Você que está afastado, estava desviado, que é passado, vem aqui nessa noite e fala, Senhor, realmente em algum momento eu abandonei o Senhor e eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Aproveite nesse momento, porque hoje é um momento de nós confessar o nosso pecado ao Senhor. Sem Jesus a gente não vai conseguir. E esse momento hoje, o Senhor, Ele convida o seu povo a se aproximar dEle. Não tenha receio de vir aqui na frente. Não tenha vergonha, que aqui é a casa do Pai. Aqui somos filhos do Deus Altíssimo. Se Deus trouxe essa palavra aqui hoje é porque Ele te conhece e Ele quer você de volta para Ele. Venha aqui na frente. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Amém. Oremos. Vai para o louvor? Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos perdão, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estavam distantes do Senhor. Mesmo dentro da igreja, estava só fisicamente, mas porque não estava acontecendo o que ele esperava, não aconteceu o que ele desejava, o que ela desejava, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, pois nós não sabíamos o que estávamos fazendo, Senhor.
Senhor, a vida sem o Senhor é tristeza, fracasso, derrota. Sabemos, Pai, que sim, vem as lutas, vem as dificuldades, mas elas não permanecem, porque o Senhor está conosco. Então, Pai, eu agradeço ao Senhor por cada vida, por cada família que está aqui. Porque nessa noite nós iremos participar, Pai, da Santa Ceia do Senhor. Hoje, meu Deus, nós fazemos tudo aqui, porque queremos sair daqui hoje mais forte, cheio do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pai, esse homem, essa mulher tem lutado para sair do pecado, mas ela não tem conseguido, Senhor. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Senhor dê força para ela. O Senhor nos dê força para continuar sendo firme com o Senhor. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Fala para o Senhor, porque nesse momento, no lugar que você está, renda graça ao Senhor. Fala para Ele. Pede perdão a Ele nessa noite. Fala, Senhor, eu sou um desses que estava perdido distante do Senhor. Eu troquei os prazeres do mundo pelo Senhor. Eu deixei de congregar porque em algum momento eu fiquei insatisfeito por aquilo que eu vi naquele lugar. Esqueci que o Senhor é tudo isso, Senhor. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha dar a vitória para esse homem, para essa mulher. Que essa palavra que foi lançada já está no coração dela, no nosso coração, para que nós possamos andar com o Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Me igreja do Senhor, diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é o meu escudo, a minha proteção. Por isso, meu Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelo meu distanciamento. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque em algum momento eu deixei me levar pelos problemas, pelas decepções desse mundo, e esqueci de olhar para o Senhor. Mas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me dê força, coragem, para que eu possa dizer não para o pecado, pelos prazeres desse mundo. Senhor Jesus, me guarda, me livra. Eu te peço agora, me ajuda, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Não somente hoje, mas todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? O pastor João tem a graça para mim, você é Jesus, amém? Você vai falar assim: bispo, quem pode participar da Santa Ceia? Amém? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que querem andar com Jesus. Isso, mas eu não sou batizado, sou batizado. Posso participar? Se você hoje declara que Jesus Cristo é o teu Senhor, se você está disposto a andar com Jesus a partir de hoje, você pode. Se você não é batizado, mas hoje você tomou essa decisão aí, você vai se batizar mesmo de verdade. Você confessou os seus pecados ao Senhor hoje de verdade. Você teve certeza que Jesus te trouxe aqui hoje para trazer essa palavra no seu coração. Você quer viver uma vida com o Senhor. Analise a si mesmo nessa noite. Se o teu coração quer andar com Jesus, não somente hoje, mas todo dia da sua vida, o ato do batismo vai acontecer, porque você vai fazer o voto do Senhor. Eu vou participar, mas eu não vou me batizar, e você vai cumprir isso. Então fica à vontade em nome de Jesus, amém?
Ó Senhor Jesus Cristo. O Senhor é tudo na nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor trouxe aqui nesse lugar para mostrar que o Senhor esqueceu de nós. Que o Senhor não abandonou as suas ovelhas. Senhor, nós não estamos tratando de religião, estamos tratando do teu reino, da tua justiça, do teu amor. Há muitas pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, que estão sem direção, e que precisam muito do Senhor nessa noite. Você está aqui nesse lugar, renova a sua aliança com Deus, entrega a sua vida para Jesus. Se você não é batizado, quer receber Jesus com o Senhor, vem aqui na frente nessa noite. Porque, irmãos, sem Jesus não dá. Vem aqui, nós vamos orar com você também, amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, amém? Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém? Aqui parece algo normal, senhor. Estamos fazendo isso porque o Rei dos Reis nos ordenou. Isso faz a gente lembrar do sangue que foi derramado por mim e por vocês. O Senhor disse que o pão representa o corpo dele. Houve-se um preço muito alto a pagar. Que coisa doida, irmãos. O próprio Senhor Jesus desceu do céu e se fez homem para um perfeito sacrifício. Aí eu pergunto para a igreja, para nós, qual é a nossa dificuldade? Nenhuma. Nada foi de graça. Foi um preço que dinheiro nenhum pode pagar. Você tem um valor imensurável para Deus. Glória a Deus. Você tem um valor imensurável para o Senhor. Às vezes você pensa que Deus te abandonou. Ou muitas vezes Deus não existe, porque as coisas não estão dando certo na sua vida. Mas é porque você estava distante dele. Por isso a importância da aliança com Deus, irmãos. A aliança é um pacto. Deus, ele trata os filhos diferente, que são os que têm o pacto da aliança do sangue, com aqueles que não têm. É muito sofrimento, Senhor Jesus. Sofri muito, apanhei muito, Senhor Jesus. Todos os que estão aqui também sofreram demais, era muita humilhação. Mas através da aliança com Jesus, Deus nos tirou do sofrimento, da humilhação, nos colocou no lugar de honra. Você que está aqui nessa noite, confia no Senhor, não tenha medo. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Amém? Vamos lá, irmão. Levante o pão para os céus. Senhor Jesus Cristo, Deus do impossível, nós consagramos, Pai,
esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue. Eu declaro, Pai, quando comemos e bebemos, Pai, esses elementos, nós declaramos, nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, nós reconhecemos o sacrifício ao Senhor, nós reconhecemos o teu sacrifício para conosco, Senhor. É o reconhecimento da humanidade ao Criador, o sacrifício que o Senhor fez para nos dar vida, para salvar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou te mostrar para você assim, vamos olhar, só ouça. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Amém. Então nós temos que fazer o quê? Memória do Senhor. Que valeu a pena o sacrifício de Jesus. Fala assim, valeu a pena. Valeu a pena. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena. Deu sacrifício. Pois hoje eu estou aqui. Adorando o Senhor. Participando da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Pode crer no corpo de Jesus? O corpo de Cristo, vem? Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá, levanta agora o cálice, Senhor Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então esse cálice representa o quê? Sangue de Jesus. A nova aliança, o pacto eterno entre Deus e os homens. Amém? Amém. No meu sangue, façam isso sempre, que o beber em memória de quem? Fala de Jesus. Amém? Amém. Então vamos fazer lembrar do sacrifício. Porque quando você lembra do sacrifício, você não tem mais desejo de pecar. Você não tem mais o desejo de fazer as coisas erradas, de ficar mentindo, trapaceando. Você não sente mais desejo de fazer as coisas com pesar, porque você está aliançado com o Senhor Jesus e não com os homens. Fala assim, graças a Deus.